Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria poder participar mais uma vez desses aniversários da Rádio Fraternidade. São 6 anos. Isso dá mais ou menos 2.200 dias, mais ou menos, né? 2.190. Eu fiz o primeiro, então, muito bom. Isso são quase 72 mil horas no ar. Isso é muita coisa. Parabéns para vocês, parabéns pelo esforço, pela dedicação dessa turma, que hoje é uma turma mesmo, é um grupo, né? É falange já. Então, falange do bem, né? Essa rádio da emissora do bem na internet. Então, parabéns a vocês pelos 6 anos. Muito obrigado por nos permitir estar com vocês em mais um aniversário. E a proposta para conversarmos hoje é 1h30 só, por isso eu trouxe só 3 livros para conversarmos. Eu creio que nós conseguiremos alongar um pouco nesse assunto. E é a ideia de Jesus e a transição planetária, mas na ótica dos que que vão partir, considerando que os que vão ficar seriam os melhores. Então é pela ótica das nossas partidas, né? E dentro da lógica que Jesus trabalhou. Se nós observarmos as parábolas de Jesus, em especial as parábolas do reino, elas trazem um aspecto escatológico. Jesus trabalha com certas escatologias. Ele trabalha com julgamentos, com períodos, com momentos. Se nós observarmos, por exemplo, a parábola da rede, em que diz que foram ao mar e jogaram as redes, e pescaram peixes grandes e pequenos. E voltaram à praia e separaram os peixes, levando os grandes ao mercado e jogando os pequenos fora. Então nós vemos que é um processo de seleção, um processo escatológico. Se olharmos a parábola do joio e do trigo, traz a mesma lógica, em que há uma semeadura do trigo e à noite, vindo o inimigo, semeia o joio, e ambos crescem. E ao crescerem, os servos dizem ao Senhor que o joio estava semeado junto ao trigo e pergunta ao Senhor: queres tu que arranquemos o joio? E o Senhor diz: não, pois no estágio que estão, eles se confundem, e ao arrancarmos o joio, poderemos também arrancar o trigo. Deixai-os crescer juntos, e quando da colheita, colheremos os dois. E aí sim, separaremos o joio do trigo, levando o trigo ao celeiro e ateando o fogo no joio. Então nós vemos que são parábolas que trazem aspectos escatológicos, aspectos em que há um dado momento que precisa se fazer uma análise da existência. Como nós vemos também na parábola dos talentos, que é uma parábola de prestação de contas, em que são distribuídos os talentos, 5 para um, 2 para outro e 1 para um terceiro.
E depois de um bom tempo, esse senhor retorna e vai receber de volta os talentos. E aquele que recebeu 5, devolveu os 5 e mais 5. O que recebeu 2, devolveu os 2 e mais 2. E o que recebeu 1, devolveu o 1 recebido. Alegando o temor pela severidade do Senhor, ele ficou com medo de granjear e perder. E por isso ele enterrou o talento e devolveu na forma que recebeu. E o Senhor foi agradecido para com os 2 e foi, de certa forma, severo para com esse 1, dizendo a ele que se ele sabia que ele, o Senhor, colhia onde não plantava, ajuntava onde não espalhava, ele deveria pelo menos ter aplicado aquele talento para devolver ao Senhor o seu valor original acrescido dos juros, pelo menos. É uma parábola de prestação de contas. Por quê? Porque o critério utilizado pelo Senhor para distribuir os talentos foi o critério da capacidade de cada um. Porque diz o texto, e o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Então ele não pediria 5 de quem recebeu 2. Mas também não pediria 2 de quem recebeu 1. Ele queria 5 de quem recebeu 5, 2 de quem recebeu 2 e 1 de quem recebeu 1. Porque essa era a capacidade de cada um. Então, é um momento da prestação de contas, dentro da capacidade de cada um, não dentro da vontade de quem pede a prestação de contas, não dentro do que os outros solicitam, mas o que se é medido é a capacidade. Nada além é pedido. Por isso, aquele que recebeu 2, conseguiu mais 2, porque a capacidade dele era para produzir mais 2. Por isso ele recebeu 2. Os 5, a mesma coisa. E aquele que recebeu 1, a capacidade dele era para devolver mais 1 e não mais 2. E por isso ele foi advertido, porque ele ficou aquém da sua própria capacidade. E é esse o ponto-chave da escatologia crística. A escatologia do Cristo, ela não é uma linha de corte, ela é uma linha individual. Cada um é medido pela sua capacidade. Cada um é avaliado pela sua potencialidade exercida, pela sua capacidade realizada. O ficar aquém da capacidade nos coloca numa linha pessoal de corte. Então essa é a lógica da escatologia do Cristo, dessa seleção, desse momento, entre aspas, de julgamento, que nada mais é do que um auto-julgamento, que um processo de autoavaliação a partir desse autoconhecimento. Então essa é a lógica. Quando olhamos essas parábolas do reino, que começam sempre assim, o reino de Deus é semelhante a, e aí vem com uma série de alegorias, é para chamar a atenção para essa escatologia que não é um julgamento de fora, é um julgamento de dentro, é um julgamento interior. Até porque esse reino de Deus é um reino interior. Porque essas mesmas parábolas do reino, elas tratam da interioridade. Porque se observarmos a parábola das redes, pescaram peixes e peixes ficam onde? Dentro da água. A parábola da pérola, que também é uma das parábolas do reino, pérola é encontrada onde? Dentro de uma ostra. O tesouro estava enterrado em um campo, que é uma outra parábola do reino. O próprio joio e o trigo são semeados para ficar germinando dentro da terra. A parábola do fermento. Fermento se coloca para que ele funcione de dentro para fora no crescer da massa, não é isso? O fermento ele não age de fora para dentro. É a parábola da mulher que pôs o fermento na massa, levedou a massa e a massa cresceu. Essa é a parábola. Mas mostrando que o elemento que faz crescer é de dentro para fora, porque o fermento ele age de dentro para fora.
Então todas as parábolas do reino são de interioridade. E elas são de interiorização e escatológicas. Mostrando que essa escatologia, ou seja, esse julgamento, esse momento, é pessoal. Pode acontecer num coletivo, mas sempre analisando a individualidade. Que a soma dessas individualidades, num dado momento, pode dar um aspecto de uma escatologia coletiva. Mas ela é sempre com critério individual, pessoalizado. Como dizia o apóstolo Tiago na sua única epístola, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então essa é a lógica dessa transição trabalhada por Jesus. E quando falamos em transição, o que é um período de transição? É um período em que duas forças convivem. E são forças antagônicas, mas convivem. São as forças de conservação e as forças de transformação. E no momento da transição, as duas forças coexistem. As forças de conservação manter o status quo e as forças de transformação criar novo status. Então, no momento da transição, elas se confundem. E Jesus chamou a atenção para esse processo quando olhamos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Quando ele vai falar justamente do chamado sermão profético, em que ele fala dessas situações, em que ele vai falar, depois de um longo tempo de pregação, porque esse sermão se dá já às portas da sua crucifixão, depois de um grande tempo, ele vai falar de um momento de transição. Ele vai falar de um momento em que nós precisaríamos repensar as nossas posturas e que esse momento seria numa coletividade para um julgamento individualizado. Mas haveria sim um dado momento. E é bom nós pensarmos nisso observando o nosso planeta, a Terra, onde nós vivemos. É um planeta que tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Mais ou menos, eu estou contando só até ontem. 4 bilhões e meio. Notícias dos hominídeos, 5 milhões de anos para cá. 4 bilhões 995 milhões. Ficou sem hominídeo nenhum. Veja, se nós dividirmos em 24 horas, nós estamos ocupando a Terra no último minuto do dia. 23 horas, 59 minutos ficou a Terra sem hominídeo. Ou seja, ninguém estragava a Terra. Estávamos um tempo todo. Quantos bilhões a Terra ficou se ajustando, se adequando para receber essa presença hominídea? O Homo sapiens, que talvez de sapiens não está tendo muita coisa, mas o Homo sapiens, mais ou menos 500 mil anos. Isso não dá nem para contar nos 4 bilhões e meio de anos. É que surgiu o Homo sapiens. E essa mensagem de transição há mais ou menos 2.000 anos. Veja, ela está muito mais próxima do presente do que da origem do passado. Mostrando então que já está numa hora determinada que não se pode mais brincar com ela, prorrogar. Nós temos essas mensagens nos últimos 4.000, 5.000 anos, chamando a atenção para certas posturas e condutas. Como bem colocou aqui o Jorge Alahar, falando dos naipes dos habitantes de um mundo,
Quando para cá vieram os de fora, nós estávamos aqui, alguns terrícolas, os primitivos do local. E houve um avanço muito grande. Por isso é que, mais recentemente, se avança muito mais rapidamente do que no passado, porque há outros pensamentos, outras forças que chegaram. E é justamente essas forças que chegaram que deram esse impulso para que, de 4 bilhões e meio, os últimos 5 mil anos tenha sido de grande progresso. E depois, dos últimos 2 mil anos, mais ainda. E é justamente nesse há quase 2000 anos que Cristo alertou para esse momento de transição. Que nós podemos dizer, é só uma ilação, podemos dizer que essa transição ela começa com a presença do Cristo. Por isso a história foi dividida antes dele e depois dele. Porque nós temos elementos novíssimos a partir dele, a partir do Cristo. Então nós já estamos num mundo em transição a partir da chegada dele. Tanto é que foi a segunda reunião da comunidade dos espíritos puros, não é assim que Emmanuel nos coloca lá no livro A Caminho da Luz? A primeira se deu quando do desprendimento da nebulosa solar para a formação do planeta, não é isso? E a segunda se deu para decidir a encarnação do Cristo. E aí abro até um parênteses, esse pessoal é muito bom de reunião, espírito puro. Eles fazem reuniões a cada 4 bilhões e meio de anos. E resolvem as coisas. Nós fazemos reuniões semanais. E olha lá quando resolvemos alguma coisa. Então, veja, até para fazer reunião, o espírito puro é diferente. Terminada a reunião da nebulosa, olha, tranquilo, daqui 4 bilhões e meio de anos, no mesmo horário, tá? Tranquilo, tranquilo. Preciso de mandar e-mail para alguém? Não, precisa não. Daqui 4 bilhões e meio nós estamos aqui. E chegaram. Reuniram-se e decidiram pela encarnação do Cristo. E porque já era a hora. Era o momento. E a linguagem do Cristo, ela teve algo interessante de direcionamento. Como vemos lá no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Na passagem da mulher cananeia. Quando Jesus com os discípulos andavam e uma mulher começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de minha filha que jaz doente em casa. E os discípulos disseram para o Cristo: essa mulher nos incomoda, vamos despedi-la. E Jesus disse: deixai que eu mesmo a despeço. E ele vira para a mulher e diz: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Não convém dar aos cachorrinhos a comida dos seus senhores. Vejam que resposta dura Jesus dá. Dura no aspecto de contundente, profunda. Eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Em outras palavras, eu não vim senão para aqueles que conhecem e estão desprezando e precisam retomar seus caminhos. Eu vim para falar com esses que entendem e estão jogando fora isso, estão desprezando isso. Eu não vim para vocês, outros, que ainda não estão necessitando dessa orientação, dessa fala. Eu não vim senão as ovelhas desgarradas da casa de Israel, não convém dar aos cachorrinhos a comida dos seus senhores. E o que a mulher responde para ele? Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Em outras palavras, Senhor, eu não quero o que o Senhor trouxe para eles. Eu me contento com o que eles estão desprezando. O que eles estão jogando fora, para mim, seria de alto valor. Então, mais do que eles, eu preciso do Senhor. Isso é o que ela disse para ele. E ele disse o que para ela? Mulher, grande é a tua fé. Grande é teu raciocínio, teu entendimento. Vá que a tua filha está curada. Veja o que ela disse. Porque havia um desprezo por parte daqueles que reuniam as condições para dar bom cabo aos ensinos dos profetas, aos ensinos do Cristo. Mas estavam desprezando. Esse grupo, Emmanuel descreve,
lá no A Caminho da Luz, que saíram do sistema porque travavam a marcha da melhoria daquele sistema capelino e que vieram para cá com uma característica: grande conhecimento das realidades celestes, conhecimento profundo das leis de Deus, mas um total fechamento no egoísmo em repassá-las e ensiná-las aos outros. Isso é que fez com que eles fossem retirados do sistema e viessem para cá. E aqui chegaram e, mais uma vez, se fecharam. As ovelhas desgarradas da casa de Israel. Mas essa mulher mostrou que mesmo as que não eram ovelhas desgarradas, mas ovelhas, tinham condições também de crescer e de aprender. Nesse convívio, como disse o Jorge, os terrícolas, os primitivos, aprenderam. Jesus chamou atenção para isso. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, se as coisas que aqui fiz tivessem sido feitas em Tiro e Sidom, eles teriam crido. O que é Corazim? O que é Betsaida? O que é Cafarnaum? Se não cidades hebreias da Galileia, daqueles que eram ovelhas desgarradas, daqueles que conheciam a lei. E o que são Tiro e Sidom? Duas cidades da Fenícia, povos gentílicos, que não conheciam nada dessas leis. Eram até chamados, junto com cananeus e outros, povos menores. E o que Jesus diz? Se lá em Tiro eu tivesse feito o que eu fiz aqui, eles de lá teriam crido. E os de cá não creem. E os de cá não dão valor. Vejam. Mostrando por que aquele povo era importante, mas por que pelo seu orgulho, seu egoísmo, foram degradados. E é isso que marca a partida. É quando essas forças de conservação querem se impor às forças de transformação. E não permitem o progresso. E não permitem a evolução. E travam a marcha. E aí são convidados a não mais continuarem marchando com aqueles outros abertos a essas forças de transformação. E é isso que Jesus chamou a atenção quando ele relata, ele diz, e Mateus grafa, no seu capítulo 24. É um capítulo pequeno, são 3 páginas só, com letrinhas pequenas. Pelo que está aqui, deve ser tamanho 6. Esse meu evangelho é bem antiguinho. Vejam, nós vamos salpicar. Disse Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Depois ele continua. Porque se levantarão nações contra nações, reinos contra reinos, haverá fomes em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar e serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Veja esse sermão profético, que coisa interessante. Ele fala de elementos, de cataclismos. Ele fala de intempéries, ele fala de atitudes pessoais, e diz depois disso tudo que não é o fim. Depois ele fala de perseverança, de uma individualidade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E no final ele diz: quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, então será o fim. O fim não se deu e não se dá e não se dará com elementos materiais, cataclismos ou quaisquer que sejam. O fim se dá aqui numa forma de mudança de comportamento. Quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí chegará o fim. Fim de um período, de uma era. Não está Jesus falando de final dos tempos num aspecto material de destruição. Porque tudo que ele fala de destruição, ele diz, e não, ainda não é o fim. Mas quando ele fala de um evangelho espalhado pela terra, ele diz, é o fim. Mostrando-nos que essa escatologia, ela não é de punição, ela é de oportunização. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que manter-se sereno, manter-se equilibrado, crescendo, mesmo nas dificuldades, nas balbúrdias, nos entraves. Perseverança. E ele diz que aí chegará o fim. Então nos mostra esse sermão que não é uma questão material. Mas surge uma dúvida. Quando é? Quando será? Isso nos leva ao versículo 36 desse mesmo capítulo 24. Nesse versículo 36 diz Jesus: porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E aqui não está escrito os maias também não. Então vejam, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, quem é o Filho? Nem ele, somente meu Pai. E o duro é que vem um monte de gente dando data para as coisas. Vai começar em tal data, vai começar em tal data. Jesus não, nem ele precisou. Por que não se precisa? Porque depende da atitude e conduta das pessoas. Só isso. É um momento psicológico, não é cronológico. E ele deixou claro, o dia e a hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente meu Pai. Ainda usa meu Pai, ou seja, vocês podem observar, Jesus falava Pai usando 3 pronomes possessivos. Ora ele dizia meu Pai, ora ele dizia vosso Pai, ora ele dizia Pai Nosso. Ele usava 3 pronomes distintos. E numa língua pobre, que função pronominal não era muito dada em condição. E, no entanto, ele pronominalizava todas as suas falas. Quando Jesus falava meu Pai, é como ele, Jesus, entendia Deus. Bem além do que nós entendemos. Meu Pai e eu somos um. Bom só há um, meu Pai. Quando ele dizia vosso Pai, é Deus na concepção da própria pessoa. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, se para você Deus é aqui, sua conduta tem que estar aqui. Se para você Deus é aqui, a sua conduta tem que estar aqui. Além disso, não é possível. Há quem disso não é devido. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E Pai Nosso é para dizer que independente, Ele é um só. Como vemos lá no capítulo 16 de João, a partir do versículo 32, quando ele diz,
pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Mas ele fazia questão de mostrar a diferença. E aqui ele disse, só o meu Pai o sabe. Mostrando que transcendia até a ele mesmo, o próprio Jesus. Por quê? Momento psicológico. Então haveria um momento em que a soma das individualidades criaria um elemento psicológico propício às transformações. E é isso que Emmanuel escreve lá no livro A Caminho da Luz. Quando ele diz lá, o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Mostrando que também o Espiritismo vem na hora certa. Se viesse antes, seria abortado. Se viesse depois, seria desprezado. Vem na hora certa. Por isso Emmanuel chamou de momento psicológico das grandes transformações. E Jesus veio no momento psicológico das transformações. Em pessoa, para orientar. Para chamar a atenção das ovelhas desgarradas da casa de Israel. Porque na saída daqueles espíritos, nós tivemos os arianos, os israelitas, os egípcios, os indo-europeus, cada um por um motivo. Mas em comum, o fechamento e o egoísmo. Porque diz Emmanuel que, quando eu falo egípcios, israelitas, não estou me referindo aos egípcios, habitantes do Egito, nem aos israelenses, nem tampouco a arianos. São espíritos que assim nominalizaram, foram nominalizados. Mas não são pessoas descendentes. São características. Egípcios, tivemos em diversos pontos do planeta, espíritos egípcios, que tiveram culturas muito semelhantes, embora muito distantes uns dos outros, e sem contato. Então é uma característica dos espíritos, que tinha o conhecimento profundo da ciência, mas a vaidade desse conhecimento era maior do que o próprio conhecimento. Foram convidados a saírem. Os israelitas, espíritos, tipos de espíritos, não povo, não confundamos. Os israelitas, povo de Israel, pessoas. A característica de espíritos que dominavam e conheciam as leis de Deus, conheciam as leis naturais. Também pelo orgulho e egoísmo e o fechamento. Os arianos, pelo seu exclusivismo e sentimento de ser melhor, pelo conhecimento existencial que traziam. E os indo-europeus, pela sua constante mistura e confusão com a pessoa sem a busca de um conhecimento. Assim Emmanuel descreve os 4 povos, os 4 tipos de espíritos. E desses 4 tipos, o motivo foi o mesmo. Orgulho, vaidade, egoísmo. Um na ciência, no conhecimento religioso, no conhecimento existencial. E foram convidados. Por quê? Porque eles travariam a marcha daqueles outros, em maioria, que precisariam crescer. Nesse sermão profético, Jesus dá uma ideia quantitativa, quando nos coloca numa proporção de 50%, quando dizia que, chegado aqueles dias, se eles não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. E ele dizia, se 2 estiverem no campo, um ficará, o outro será levado. Ele vai percentualizando, mostrando que a transição não está esperando a totalidade. É que há um momento psicológico que não se pode retardar, porque aqueles que já nele estão precisam evoluir. Os demais também, mas não conscientizaram disso. E onde Kardec nos fala isso? Na última pergunta do Livro dos Espíritos. Na questão 1019 ou 1018, dependendo da edição. Essa minha, por exemplo, é 1018. Porque a editora ID, ela tem 1018 questões. A FEB e outras editoras, numeral, né, em termos numéricos, 1019. Por que isso acontece? Porque no original francês da segunda edição, que você viu por base das traduções, não existe o número 1011.
houve um erro tipográfico. Então veio 1009, 1008, 1009, 1010, 1012, 1013, por isso chegou 1019. Se vocês olharem essas traduções, vocês não encontrarão a questão 1011. E o que a IDE fez? 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014. Então chegou a 1018. Não tem pergunta a menos. Apenas fez uma correção por deliberação própria do erro tipográfico. Só isso. Então vai depender, por isso eu falo a última questão do Livro dos Espíritos, que pergunta justamente se o reino do bem terá lugar sobre a terra um dia. E aí já está falando sobre a terra, nós aqui. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? É a pergunta. E os Espíritos respondem: o bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral, pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. E quando se bane o orgulho e o egoísmo? Quando se banem os orgulhosos e os egoístas. Então o processo não é, vai chegar o orgulho e o egoísmo. Não, isso é abstrato. Os orgulhosos e egoístas é que cederão o espaço para que os altruístas estejam presentes em maioria ou em totalidade. E aí sim, o exercício pleno do altruísmo. Então não é uma forma concreta de dizer quando forem afastados o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo só existe a partir das pessoas que são orgulhosas e egoístas. Então a partir dessas, essas que travam a marcha, a partir dessas que o processo se dá. Aliás, a partir da saída dessas que o processo se dá. E eles continuam, os espíritos. A transformação da humanidade foi predita. Veja que interessante. Jesus disse isso, capítulo 24 de Mateus. Foi predita. E atingis esse momento que apressam todos os homens que ajudam o progresso. Isso aqui foi escrito antes de 57, em tese, antes de abril de 57, porque se o livro foi editado em abril de 57, então isso aqui foi escrito um pouco antes. Então, ou seja, desde a segunda metade do século XIX já chegou a época. E as pessoas acham que isso acontece de um dia para o outro. Não, então os próximos 10 anos acabaram agora. Não tem mais chances. Não, aqui está dizendo, veja o que eles dizem. A transformação da humanidade foi predita e atingis. O verbo está no presente indicativo. Atingis esse momento que apressam todos os homens que ajudam o progresso. Há um certo apressamento nisso. O que significa que então existe uma boa percentagem de pessoas encarnadas, espíritos na psicosfera, já em condições de dar o espaço, de dar o passo no processo de evolução, de crescimento, numa forma regeneradora que seja. E depois, aqui os espíritos explicam como se dá essa transformação. Aqui é interessante. Aliás, toda a questão é interessante. Essa transformação, vejam, ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então, prestem atenção por favor, então os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, delas serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Veja o detalhe, a morte ceifa todos os dias. Não existe um momento de rodão. Agora vai ser o momento. Para todo mundo, vem um rodo e leva todo mundo. Vejam, porque nesse período de transformação que estamos, nesse período de transição, melhor dizendo, já vai acontecendo a escatologia natural e individual. Vejam o que Kardec, os espíritos respondem. Aliás, o espírito São Luís responde para Kardec. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia. Mostrando uma forma tranquila de fazer uma transição.
Chega um bom, sai um ruim. Não volta mais. Pronto. Mas eu quero. Não dá. Acabou. Veja. É natural, é o processo simples. Nada miraculoso. Não precisa de planeta nenhum para fazer isso. É simplesmente um processo. Vai encarnar alguém e opta-se por um espírito melhor para ser encarnado. Aquele que está ávido para crescer, para aprender, está em condições de exercitar, desencarnou. É bom? É. Deixa na fila que volta. É ruim? Bota na outra fila da espera. Vamos ver, se tiver vaga, volta. Se não tiver, segue. Não vem mais para cá. É um processo natural. Como tudo na lei de Deus o é. Natural. Não existe nada. Não há salto quantitativo, qualitativo. Porque não se faz qualidade por saltos. Qualidade se faz por fixação. Por repetição. Por isso o nosso processo evolutivo é numa forma elíptica. É uma espiral. Idas e vindas para aprendizagem, fixação, aprendizagem, fixação. E assim se vai. Então acontece naturalmente. E todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas. Porque há uma coletividade já maior que faz as coisas fluírem. Então nós estamos naquele momento assim. Aproveita que você está indo, porque pode ser que a hora que voltar não tem ida de volta não. A passagem encarnatória, ela está só de desencarnação para a volta, não tem garantia de retorno para cá. Vai depender. Antes não, antes estava mais aberto. Não, eu vou lá de novo, pode ir, fica à vontade. Agora sim, vamos ver se pode. Vamos ver se tem vaga. E é uma coisa lógica. Porque se observarmos Emmanuel, ele diz, vou arredondar as contas porque facilita, que nós somos mais ou menos 25 bilhões de espíritos na psicosfera e na crosta terrestre. Vamos facilitar, 28, para fazer as contas só, tá? 28 bilhões. Nós estamos mais ou menos 7 bilhões, contando comigo, encarnados. Se, estou criando o número agora, tá? Estou chegando ao 28 para facilitar a conta. A proporção é 4 por 1. Estou eu aqui, 4 de lá. E tem vaga só para 7. Significa que eu estou aqui para o meu crescimento, por isso devo valorizar, e estou aqui tomando vaga de outro que poderia estar crescendo. Preciso crescer em respeito a mim e em respeito ao outro. E se fosse assim, pensemos, se fosse, desencarna todo mundo de uma vez, e encarna todo mundo de uma vez, para facilitar, né, processo atacado, né? Desencarnam 7 bilhões, reencarnam 7 bilhões, concordam? Se fosse assim, não é. E vivêssemos na Terra, vamos fazer a conta arredondando também, 100 anos. Então, a cada 100 anos sai uma turma, chega uma outra turma. Se são 4 por 1, quantos anos vão levar para eu voltar aqui? 400. Se fosse assim, eu saí da turma agora só daqui 400 anos. Mas não é assim. Já pode nem ter volta. Não agora. E mais, conforme o Jorge colocou aqui, muito bem colocado por sinal, existem os que já vieram para cá do degredo. Os exilados 1. E correm o risco de serem os exilados 2. Por quê? Porque ainda não progrediram, continuam ovelhas desgarradas da casa de Israel. Porque nem todos retornaram. E aí vai ter o degredo 2, a missão. Por quê? Porque não acordaram, apesar de ter estado aqui por um bom tempo. E continuam os espíritos respondendo. Eles, os maus, eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, por isso o degredo 2, a missão. Missões penosas, onde poderão trabalhar para o seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento dos seus irmãos ainda mais atrasados. Quando chegaram por aqui os menos evoluídos ou os mais atrasados, estávamos aqui, os menos evoluídos daqui,
Os mais evoluídos daqui que eram os mais atrasados de lá. Dá para entender uma fala de Jesus. Não estou colocando no mesmo caso, não é isso, tá? Esse personagem não foi degradado não, mas só para a gente entender essa lógica. Quando Jesus falou de João Batista, como é que ele disse? Não, dos nascidos de mulher que aqui estiveram, ninguém foi maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. É só para a gente ter ideia, eu estou falando de João Batista ainda, que não tem nada de degradado. Agora vamos imaginar, a turma que fica, a turma que vem. Então vem os menos melhores, vamos dizer assim, e encontra os menos piores daqui. Então é algo penoso, não é? Está meio difícil. Mas esses que saem vão trabalhar para o seu crescimento pessoal e vão trabalhar para o crescimento dos outros. E aí é uma prova danada. Porque eu já saí pelo egoísmo e chego aqui para trabalhar pelo crescimento pessoal também. E acabo esquecendo o outro crescimento, o dos outros. E continuo no processo egoístico. Isso é uma prova. E continuam os espíritos. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Vejam como esses espíritos resgatam o símbolo do Gênesis. Não os fatos, porque os fatos não ocorreram. O Gênesis, a criação, é uma parábola. Mas eles resgatam o símbolo. E nós vamos olhar esse símbolo daqui a pouco. Cenas do próximo capítulo. É o terceiro livro. O pecado original, considerado sob esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não das de seus pais. Por todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. E infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas próprias misérias. São Luís. Essa é a resposta da última questão, que trata justamente do quê? Da partida. Do motivo da partida, dos motivos da partida. Dessa escatologia que não é cronológica, é comportamental. E que, numa dada época, que diz aqui São Luís, já chegamos nela, desde lá, essas mortes, essas desencarnações, se assim quiserem, já são processos escatológicos, já são processos de retorno para o mundo espiritual, mas não garantia de retorno para a Terra em outra encarnação, dependendo de cada caso. Então as coisas já vão acontecendo. E o interessante é que achamos as teorias, ainda bem que são teorias, ensaios teóricos, dizendo quando vai acontecer isso, de que forma vai acontecer, e de uma forma coletiva catastrófica. E não encontra nenhum fundamento na codificação ou no evangelho, nos evangelhos, para tais afirmações. E a questão 625 dos Espíritos fala o quê? Quem é o nosso guia e modelo? Então eu fico com Jesus, que não deu nem dia, nem hora e nem modo. Apenas chamou a atenção que vai acontecer. Porque vai depender da evolução e do momento de cada um. E aí vamos ver com que turma nós nos encontraremos. Basta saber que turma nós somos. Bem colocado aqui pelo Jorge também. Não preciso saber que turma eu fui. Eu tenho que saber que turma eu sou, para saber em que turma estarei. Não interessa quem eu fui, interessa quem eu sou, porque quem eu fui determinou quem eu sou determinará quem eu serei. Então me interessa saber quem eu sou, como estou. Porque o daqui para frente o que se conta? O daqui para trás já se contou, tanto que eu estou aqui. Então essa é a lógica.
do processo escatológico nos moldes do Cristo. Essa é a lógica. E aqui diz a sublime figura do paraíso perdido. Vamos lá no paraíso perdido. Lá no Gênesis bíblico. Capítulo 1. Que não é o foco da conversa. Mas como é que se deu essa coisa? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não? Comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque sabe Deus que no dia em que vós comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como ele, sabendo o bem e o mal. Olha o que a serpente disse para a senhorita. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, você vê que esse negócio de mulher olhar as coisas primeiro já está lá com Eva, né? Tem que olhar primeiro, tem que ser agradável aos olhos, né? Por isso a dificuldade de escolher roupa, porque é no olhar primeiro, né? Mulher só escolhe bem quando tem uma só para escolher. Se tiver mais de uma peça para escolher, não consegue escolher. Porque aquela escolher não é o que ela queria. Porque os olhos. E também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos, e ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Porque antes disso, eles não se viam nus. Veja o que nos fala aqui o versículo 25 do capítulo 2. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui se fala de dois momentos. Um momento sem uma consciência existencial, um momento com consciência existencial. E é interessante observar essa parte, porque nós vemos três figuras nessa parte. Nós vemos uma serpente, que até então não era serpente, porque ela não rastejava, começou a rastejar depois, porque foi uma punição, rastejará com o ventre na terra, então antes ela não andava com o ventre na terra, então ela andava em pé, porque é uma parábola, existe o chamado absurdo plausível em toda a parábola, então é válido, e havia uma mulher, a Eva, e um homem, em tese, Adão. Mas o que é Adão? Adam significa homem, no sentido de humanidade. Não é homem, pessoa, aquele indivíduo. Homem, em humanidade. Adamá, né, que é o humanizar. Então vejam, Eva significa o quê? Evará, ser vivente, aquele que vive. Veja, na humanidade tem aquele que vive. De onde veio Eva? Da costela de Adão, que significa que Eva veio da humanidade. Olha aí o que é filho do homem, filho de si mesmo. Adão, para que Eva nascesse, ele teve que cair em sono profundo. Ou seja, estava na total ignorância, estava dormindo, e dali surge o ser vivente. Por que isso? Nessa relação com a serpente, qual desses dois seres fez contraposição? A serpente chegou e disse, olha, pode comer. Não posso comer. Porque se eu comer, Deus falou que eu vou morrer, isso não está certo não. Quem falou isso para a serpente? Eva. Eva não é o segundo momento? Qual foi o primeiro momento? Adão. O que Adão falou nessa história? Eva viu que era bom e deu ao seu marido e ele comeu. Não falou nada. Houve algum questionamento de Adão? Ô Eva, peraí, você não pode fazer isso comigo. Não, essa é minha esposa, está me complicando minha vida, me ajuda aí. Ele falou alguma coisa? O que mostra que marido obedece.
Mulher mandou, acabou. Mas vejam, porque Adão dormia para que Eva nascesse, Adão simboliza o período da inconsciência. É a humanidade que não tem consciência. Eva já é o momento que se deu o passo e que já há um conhecimento do que se deve e não se deve. Por isso, responsabilizações. Por isso, uma força maior se coloca. Por isso, esse momento é delicado, é simbólico ao extremo. Porque não se dá uma expulsão na ignorância de Adão. Se dá por uma transgressão a uma ordem, a uma norma sabida. Na figura do ser vivente. Já era um ser que vivia. Já não era mais aquele princípio de existência, como vemos na questão 607 do Livro dos Espíritos. E o ser que vive sofre a influência do meio, como vemos na questão 122 do Livro dos Espíritos. É uma beleza quando você junta essas coisas. Vejam, a questão 122 do Livro dos Espíritos. Como podem os espíritos que em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, olha que coisa interessante, não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Como é que eu vou escolher entre o bem e o mal se eu nem sei o que é isso? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho do que para outro? A resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesma. Eva teve opção, não teve? Tanto que ela argumentou. Peraí, não posso. Consciência de si mesma. É o que vemos nesse versículo 17 que aqui lemos. Quando se coloca o versículo 17 do capítulo 2, eu estou no Velho Testamento, peraí. No versículo 2, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma árvore da ciência. Do entendimento. E é uma morte em que sentido? Da ignorância. Da responsabilização por si mesmo. E continua a questão. Ele, o espírito, não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. Eva agiu pela sua vontade. E vejam, a causa não está nele, está fora dele. Nele que diz o espírito, está fora da pessoa, fora do espírito. Nas influências a que cede, em virtude da sua vontade livre. Veja o que os espíritos responderam nessa questão 122. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros a resistiram. Por isso eu estou indo no Gênesis, porque os espíritos estão nos mandando para o Gênesis a partir das respostas que eles dão no Livro dos Espíritos. E grande parte dos espíritos abominam os estudos do Velho Testamento. E os espíritos responderam que está lá símbolos, não são fatos. Deixar claro, isso aqui é parábola. Então são símbolos. Mas eles mandaram para o símbolo. E é justamente o que acontece. Quando observamos aqui então, no versículo 22, e a costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Ou seja, naquele processo de sono. Então ela é fruto do próprio ser humano. Ou seja, é o filho do homem, é o filho de si mesmo. É o ser humano na sua rota evolutiva. É aquele momento em que eu dou o meu passo e deixo de ser o homem velho, que Paulo de Tarso explicava, e passo a ser o homem novo. Há uma morte do homem velho. E vejam depois que aconteceu todo o fato. Que belíssimo. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles se conheceram. Ou seja, a partir daquele momento a humanidade não podia dizer mais, eu não sei de nada. Ela sabe.
Era um momento de transição. Agora fiz a escolha. Caminho por aqui ou por ali? Como fruto ou não como fruto? Ou seja, desenvolvi o conhecimento. Mas eram duas árvores. Ainda tem a segunda. E ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia. Veja como é que é símbolo, né? Lógico, é uma parábola. Deus passeando pelo jardim. É uma parábola. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Como se desse para esconder de Deus. Mas vejam, é parábola, é símbolo. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Aqui Deus seria onisciente? Não seria onisciente? Então veja, é parábola. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. Adão respondendo. E olha o que Deus responde para ele. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Olha o danado, como é que você viu que você estava nu, rapaz? Você estava nu desde o dia que você nasceu, agora que você viu que você estava... O que aconteceu? Veja, essa é a pergunta de Deus. O que você andou fazendo? Perceberam? Olha, Adão teve que responder. Não é uma coisa assim, você viu que está nu por causa de... Não. Por quê? Não foi essa a pergunta que Jesus fez ao saduceu? Senhor, qual é o maior dos mandamentos? O que está escrito na lei? Como tu lês? Eu não vou te dizer, você que vai me dizer. É com base no seu entendimento que eu vou dizer o que você tem que fazer. Quem te disse que estava nu? Estavas nu. Aí o próprio Deus já responde, né? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Danado, eu te falei para não fazer. E disse o Senhor, e Adão disse, aí já mostra o nível evolutivo de cada um. Olha a resposta de Adão. E Adão disse, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, a culpa não é minha, é dela. Vejam, primeiro momento de transferência de responsabilidade. E aí Deus vira-se para a mulher e diz, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou. Olha, passou para outro. Não assumir as responsabilidades. Isso é falta de caráter. Isso é falta de evolução. E aí tem que ser convidado porque vai atrapalhar, não vai? Então eles demonstraram os porquês da expulsão. Por isso, lá na questão 1019, os Espíritos disseram, não vedes nessa migração a alusão à figura do paraíso perdido? Porque eles estão, é isso que estava acontecendo nessa linguagem figurada. Isso aqui é parábola. E segue. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, não tinha mais ninguém para a serpente passar nada agora. Acabou. Aí, o que ela fez? Sobrou. Não me vai, bom, vai. Já que pularam fora, tá bom, vai para mim o problema. Aí veio o que ela diz. E então o Senhor Deus disse à serpente, portanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher e dessa geração. Aí segue que não é o foco da conversa, que dá para outro tipo de conversa, que é o ferir o calcanhar, etc. Depois vem, chega para Adão e diz, diz a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Estão entendendo agora? Vejam. Olha que detalhe. Olha a Adão. Olha o que Deus diz a Adão. Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A pena aplicada a Adão foi uma, a Eva foi outra. Completamente diferente e muito mais profunda, porque era um momento de consciência completamente diferente. O que nos leva lá ao artigo 11 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, primeira parte. Quando diz que uma mesma falta cometida por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato.
Vejam. E segue. Do suor do teu rosto comerás o teu pão e etc. Só que tem um detalhe. Essa pena de Adão, que ele tinha que lavrar a terra para comer, na verdade já existia aqui antes. Porque quando Deus criou a terra, ele diz que não havia quem lavrasse a terra. Diz assim, ó: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então esse lavrar a terra era necessidade, não é uma punição. Era agora o seguinte, agora já choveu, já tem todos os elementos, já está na hora de você crescer por você mesmo. Veja o momento evolutivo trabalhado. Porque já foi dito antes que faltava gente para lavrar a terra. Faltava o homem para lavrar. E depois Adão recebe uma pena que é lavrar a terra. Mas é justamente agora já é hora. E aí diz, interessante, aí diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O que a serpente falou para Eva? Olha o que a serpente falou para Eva: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como ele. Olha o que Deus disse: eis que ele eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. A conversa ali era de consciência. Olha, você vai abrir os olhos, você chegou na hora, não vai ter jeito. Daqui para frente é responsabilidade plena sua. Sabe o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. Não houve uma mentira. Pode ter havido uma antecipação. E continua. Aí diz Deus, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida, porque a árvore do conhecimento já havia sido utilizada. A árvore da vida agora já é o entendimento do que é a vida, não é mais o conhecimento. É a conscientização. Essa só depois que voltar para o jardim do Éden, ou seja, essa só na rota evolutiva. É aquele momento em que o homem verá Deus e o compreenderá. Não é assim que os Espíritos respondem? Um dia o homem verá Deus. Quando não mais estiver obscurecido pela matéria, o homem verá Deus e o compreenderá. Esse é o momento da árvore da vida. E esse é no retorno. E essa expulsão que os Espíritos trabalharam aqui na última questão dos Espíritos, também a vemos lá na questão 132. Que fala a pergunta é: qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? Veja a pergunta. Qual é a finalidade da encarnação? Não é reencarnação. Reencarnação é a 167. Qual a finalidade, qual o fim objetivado com a reencarnação? Aqui não é quantidade a questão 132. Qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? Por que os Espíritos nós precisamos encarnar? Porque é lógica essa questão. Nós somos criados no mundo espiritual, não somos? Fomos, aliás, e somos, continua. Criado no mundo espiritual, questão 84. Deus jamais cessou de criar espíritos. Então vejam, fomos criados no mundo espiritual. Evoluídos ficaremos no plano espiritual. E por que a rota tem que passar por um plano material? Por que então o desvio de rota? Por que não pode fixar só no espiritual? Essa foi a pergunta que fizeram aos espíritos. Porque Kardec fez. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta que os espíritos dão. Vejam o verbo que os espíritos usam para responder essa questão 132 do Livro dos Espíritos. Eu estou lendo demais, gente? Não. Certeza? Mas já está terminando o terceiro livro. Depois tem a conclusão. E basta lembrar que o Livro dos Espíritos tem 12 conclusões. Então a gente tem bastante para concluir ainda. Vejam a 132. Qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe. Olha o verbo. Deus lhes impõe. Não foi Deus lhes sugere. Vai lá, é uma ideia. Quem sabe dá certo.
Deus lhes impõe. Onde é que está meu livre-arbítrio? Depois disso. Deus lhes impõe a encarnação. Mas não é só a imposição, olha a resposta inteira. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Mostrando então que a encarnação é um caminho natural para o aperfeiçoamento. Então não é porque ele quer. Por que você vai encarnar? Porque eu quero que você encarne? Não, porque você precisa dela. Ah, então quer dizer que no mundo dos espíritos não evolui? Evolui, questão 230 do Livro dos Espíritos. Né? O espírito cresce em conhecimento, diz a resposta da 330. Mas somente o contato com a matéria lhe permite fixar esse conhecimento. Então evolui-se, em teoria. Vamos lá na questão 230. Não custa nada, está aqui pertinho. O espírito progride no estado errante. Errante no sentido da erraticidade. Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, tem que ir para a Terra de novo, não adianta. Aí vem continua a resposta. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação também tem outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Olha como é que se amarra com a questão 1019. Olha como se encaixa com o processo adâmico. Colherás, com suor do teu rosto comerás. Ou seja, a encarnação tem a finalidade de fazer com que o espírito contribua para o seu próprio progresso e contribua com a obra da criação. Então isso é imposição. É aquela mesma imposição que os pais fazemos aos filhos, crianças. Quando acometidos de uma doença, são levados ao médico, diagnosticados, o médico prescreve um medicamento, e esse medicamento é uma injeçãozinha, coisa assim, normal para a criança, que ela olha para aquilo e fala, que bom. E ela então vai tomar aquela injeção, e a criança assim, já com seu livre-arbítrio bem exacerbado, nos 4 anos de idade, e ela diz assim, eu não tomo esse negócio. Criança nossa aqui, mineira, né? Eu não tomo esse trem. E o pai fala, toma. Não tomo, toma, não toma. Ai, tomou. O pai impôs, porque era necessário. Então, encarna, não encarno. Fui. Encarnei. Porque é necessário. Então essa é a lógica, essa expulsão adâmica é o momento da fixação. É esse sair que não é degredo, no sentido de uma simples expulsão, é um convite, de certa forma, compulsório, para habitações em outros lugares que são propícios ao meu crescimento. Porque nós, os espíritos, somos todos criados simples e ignorantes, não é isso? Questões 115, 114, 115, 116 do Livro dos Espíritos, e 133 também do Livro dos Espíritos, que mostram que somos criados simples e ignorantes, que trazemos o germe para o aperfeiçoamento. E aí nós vamos mais uma vez ao Gênesis bíblico, no versículo 27 do capítulo 1 da parábola do Gênesis, quando diz lá, e Deus criou o homem, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vejam, quer dizer que no Gênesis bíblico diz que nós todos somos a imagem e semelhança do Criador. Então nós somos seres que trazemos a imagem, a semelhança do Criador. Mas, irmão, isso é só parábola. Não, isso também está no Livro dos Espíritos. O que está na questão número 1 do Livro dos Espíritos? Essa todo mundo sabe de cor. Porque não tem um que não tenha lido pelo menos a primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Ou que é Deus, melhor dizendo. Que é Deus? Inteligência suprema do universo. Causa primária, todas as coisas. O que é supremo? Se é o máximo, é que tem o mínimo, não tem? Supremo é que está acima, não é isso?
Os Espíritos não responderam, Deus é a inteligência única do universo. Responderam isso? Inteligência suprema. Então significa que existem outras inteligências, porque senão Deus não seria supremo, seria único na inteligência. Concordam? A própria resposta diz isso. E onde estão essas outras inteligências? Tá, nós estamos aqui sentados. Tá, mas e no livro dos Espíritos, onde é que está essa outra inteligência? Questão 76 do livro dos Espíritos. Que definição pode se dar dos espíritos? São os seres inteligentes da criação. Opa! Se assemelharam, mas tem uma diferença. Por isso é semelhante. Inteligência, na questão número 1, é substantivo. Deus é a inteligência suprema do universo. E na questão 76, inteligência, está adjetivada. São os seres inteligentes da criação. Veja que interessante. Nós, os espíritos, temos a qualidade divina. Nós não temos a potência divina. Nós não somos os deuses. Nós temos a qualidade. Nós temos a característica. Deus é a inteligência suprema, os espíritos somos os seres inteligentes. Inteligência em Deus é a perfeição. Em nós é a perfectibilidade. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Por isso é que nós evoluímos. Nós só evoluímos porque temos a característica do evoluído, do ser único, do ser inominado. Nós só evoluímos porque trazemos essa característica. E por isso a evolução é compulsória. O único determinismo da lei de Deus é que nós todos evoluiremos. E por que todos evoluiremos? Porque é impossível uma partícula da característica da perfeição não se aperfeiçoar. Porque a perfeição é que deu a qualidade ao perfectível. Então nunca o perfectível deixará de se aperfeiçoar. Porque a própria característica da perfeição faz com que se caminhe para o aperfeiçoamento. Então esses degredos são métodos pedagógicos, didáticos, nada metodológicos, mas precedidos de uma boa programação, para que nós exercitemos a nossa evolução. Para que com a nossa ação, comerás com o suor do teu rosto, com o nosso próprio esforço, pelos nossos próprios trabalhos, pela nossa própria consciência. Se degredados, caminhar com os menos para fazê-los mais, e eu também mais. Se permaneço, crescer com os demais. Então esse é o momento escatológico. Esse é o momento que nós precisamos pensar que já se avizinhou e se avizinha, como dizem os Espíritos na última questão. Que, conforme disse o Cristo, o Evangelho estaria sobre toda a terra. Então já estamos no momento de recepção das mensagens do Evangelho, da vivência dos ensinamentos do Cristo, que o Jorge deve falar hoje também sobre esse assunto à noite, pelo que eu vi pelo tema da palestra. Esse viver, sentir, existir com o Cristo. É esse o processo. Essa é a transição. E há uma letra de música, será que dá para a gente usar lá? Não dá não, né? Deu certo? E a música deu? Então depois vem, só deixa o negocinho lá. Há uma letra de música, para a gente encerrar, que até agora eu não tinha falado em letra de música ainda, né? O pessoal estava assim, nossa, esse cara deu uma regenerada. Mas não dei não. Vejam, Luzes da Luz, que é de autoria do Gladstone, que foi musicalizada pelo Tim, Vanessa. Mas vejam que interessante, o que essa letra nos fala, senão o processo evolutivo? Um frêmito da grande luz, e luzes jorraram em profusão. O que é um frêmito? Uma faísca, um raio. Uma faísca da grande luz. Que grande luz é essa? Uma faísca da grande luz e luzes jorraram em profusão. Que luzes são essas? As suas criaturas, nós. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão.
Eternidade só é eternidade porque ela é atemporal. Porque se ela tem tempo, ela não é eternidade. Mas aqui no absurdo plausível, muito bem colocado, por que houve tempo na eternidade? Porque está se falando da criação de cada espírito. Cada espírito é um. É como se fosse assim: Simão, vou te criar. Vou parar o tempo, porque agora é o seu tempo. E vou te criar. E criou outro, e criou outro. Ou seja, cada um de nós ocupamos um tempo. Cada um de nós tem a sua individualidade. Cria um tempo na eternidade. E um espaço na imensidão. É justamente a imensidão porque você não divisa espaços. Mas as luzes, os seres espirituais, têm o seu tempo e ocupam o seu espaço. Porque são seres individualizados. Têm consciência de si mesmos. E criados para que fim? Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. O que nós devemos fazer então? Sustentar a vibração divina. E o que é a vibração divina? O amor. E o que nós não estamos fazendo? Sustentando a vibração divina. Nós cremos no amor, mas não temos atitudes de amor. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade. Agora há homem, existe homem, e há mulher, existe mulher. E aí ele começa a falar dos contrastes. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato, inação. Vejam, mostrando que esse processo de crescimento se dá pelas próprias dicotomias do processo. Das escolhas. O nosso crescimento se dá pelas nossas próprias escolhas, porque estamos numa bipolaridade. Há perfis, perfil homem, perfil mulher, não no sentido sexual, presença, ausência, idas e vindas, luz, não luz, momentos das trevas, momentos de claridade, calor, frio, ato, inação, mostrando os contrastes da vida, para justamente fazermos as escolhas. E aí mostra aquele processo Leon Denis, dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos no animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Vejam que Adão não é o rei sobre todos os animais, dominarás. Não. A lógica, o homem se ergue na figura de Adão. Qual é a figura de Adão? A figura do erro, da tentativa, da escolha, embora equivocada, mas se ergue mesmo no erro, porque é um dos meios de aprendizado que temos, principalmente no mundo de provas e expiações como o nosso. O homem se ergue na figura de Adão, e ele ama, e por amar é que aprende a ser o rei da criação. O rei da criação não é pelo conhecimento, é pelo amor. E nesse momento, como é que Gladson entende? Queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Vejam, tomamos a consciência, sabemos quem somos, o que devemos fazer e o que nós queremos. Voltar ao Pai. Crescer. Queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Pai e Mãe. A consciência, o conhecimento e o amor, o carinho, o afeto. Porque Deus é tudo isso. Luzes perdidas. Os que estão para sair. Serenai. Eis o roteiro. Segue Jesus. Por isso ele veio aqui, à Terra. Para que pudesse ser seguido. Para que tivéssemos um referencial, um modelo para Ctrl+C, Ctrl+V. Para copiar mesmo. Por isso ele se encarna. Para ser essa referência. Para que não possamos dizer a quem seguir. Foi isso que Tomé disse, que Pedro disse, aliás. Senhor, se tu fores, para onde iremos? Pois só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna.
Agora, ele não vai, porque os seus ensinos ficaram. Então Jesus não foi, o Cristo não foi, permaneceu, porque deixou-nos os ensinos, os exemplos, a palavra. E serenemos por isso, basta segui-lo. Como disse ele, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo e suave é meu jugo. Eis o roteiro, segue Jesus. Essa letra do Gladstone é um tratado existencial, é um tratado da evolução. Leva-nos a entender os nossos propósitos. E cantada pelo Tim Vanessa, então, torna-se um espetáculo, que nós vamos ouvir esse espetáculo.
esse é um tratado evolutivo, né, do Gladstone, nesse momento cantado por Tim e Vanessa. E é isso, segue Jesus. Para não sairmos da linha, para evitarmos desencontros, é só nos encontrarmos com Cristo. Esse que não nos abandona, esse amigo presente, esse que está sempre conosco. Tal qual ocorreu na noite de tempestade, em que ele dormia num barco, os homens experientes, pescadores, tomados pelo medo, acordam Jesus. Acordam-no e diz a ele: mestre, vamos morrer. E Jesus diz a eles: por que temeis? Não estou eu aqui convosco? Esse é o Jesus que está conosco, mesmo nas tempestades difíceis do dia a dia. Basta que ouçamos essa voz dele: por que temeis? Não estou aqui convosco? Porque ele fecha, aliás, Mateus fecha o seu evangelho, dizendo justamente isso: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E ele está conosco. Obrigado a vocês pela paciência, por ter estado aqui, por ter me aguentado essa 1h30, e rogo a Deus que os abençoe, e na minha mineirice, Deus lhes pague por tudo isso. Muito obrigado. Esta, meus amigos, foi a conferência de Simão Pedro de Lima, neste seminário realizado aqui no campus universitário Santa Mônica.